Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Séries Cast. Hoje eu, Jéssica Gomes, coordenadora de redes sociais aqui do Grupo Séries. Junto comigo está o Odair Antônio Leff, ele que é diretor comercial também do Grupo Séries. E a gente vai conversar com alguém, Odair, que representa uma importância no cuidado da saúde aqui na Metoc, um atendimento médico de qualidade que faz toda a diferença para toda a comunidade. Odair, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Jéssica, ouvintes, nossos ouvintes aqui do nosso Séries Cast. Hoje uma personalidade aqui em nosso programa, nosso Séries Cast, Jéssica. Com certeza, é o nosso episódio de número 13 e temos a alegria de receber uma figura muito especial aqui junto com a gente, Antônio Vicente Piva, mais conhecido como Dr. Piva. Seja muito bem-vindo, uma personalidade aqui do município de Nametoc. Muito obrigado, bom dia a todos, a nossa comunidade de Nametoc. Eu agradeço a deferência do convite aqui do Grupo Séries, sua presença, Jéssica, Odair. Agradecer a diretoria toda aí pelo convite, aí, pela singeleza, pelas palavras que vocês já mencionaram e dizer que é um prazer estar aqui nesse momento com vocês, nesse Séries Cast. É esse o nome? É isso aí mesmo, Dr. Piva. Dr. Piva, a gente quer que o senhor, no Séries Cast, a gente conta um pouco a história de vida. A gente quer conhecer um pouco mais a história da infância e o que também lhe motivou a escolher a carreira como médico. Bom, boa tarde. Bom, mais uma vez, não sei se vai ser boa tarde ou bom dia, mas queremos dizer que a medicina ela foi uma escolha assim interessante, né? Porque a minha mãe... Bom, eu nasci em Nametoc. Não metoquense? No 1956, ali no Hospital de Caridade. Até foi um parto bastante difícil e o Dr. Stahl foi o que fez o parto da minha mãe. E na hora me batizaram ali, porque ele nasceu meio bodeado, como diz o nenê. Era um nenê grande, como os pivas são tudo grandão, e eles me batizaram ali na hora. Então ele ficou sendo meu padrinho. Eu até nem conheci ele, porque depois o pai foi embora para morar em Carazinho, com 2 anos de idade. O pai tinha junto uma granja com o tio Madar Piva, ali, né, perto de São José do Centro. Eles tinham naquela época de 56, e daí a gente... E a minha mãe sempre falava muito. Depois, com 2 anos, o pai foi embora para Carazinho, para os negócios do nono, velho Piva. E daí foram todos para lá e ficou só o Madar aqui no Nametoc. E a mãe sempre falava desse médico, que era um médico muito carismático, muito caridoso, muito querido, que a comunidade, né? E então, assim, a gente sempre ouvia falar. E ele ficou sendo meu padrinho de batismo e eu não tive oportunidade de conhecê-lo, só por foto. Porque daí nós se mudamos para lá e não sei que ano, qual é o ano que depois ele foi, em 1960 e poucos, parece que ele foi embora para Porto Alegre, daí a gente não conheceu ele. Mas, e daí eu me criei em Carazinho, mas a mãe sempre falava, né, dessa pessoa maravilhosa que era o Dr. Stahl. E aí então a gente foi estudei como se 2 anos em Carazinho. Praticamente eu era um caraziense nato. Eu nasci aqui, mas me criei lá. Estudei os 12 anos no Colégio La Salle, fiz um cursinho pré-vestibular, daí me preparei, fui para Santa Maria, passei na Universidade Federal de Santa Maria, me preparei a vida inteira para ser um... Nós vinhas aqui no Nametoc seguindo nas festas, os casamentos dos primos, da Nina, do Paulo, do tio Madar, visitar o pai, visitar a tia Imelda também, que era aqui logo aqui perto, aqui, a casa aqui do lado, uma casa azul que tem aí. Então a gente se criou também por Nametoc, muito brincando de criança. Então a gente tem grandes recordações de Nametoc, mas jamais imaginava que viria trabalhar aqui. Daí depois eu me formei em Santa Maria, eu fui para Porto Alegre, fiz especialização em cirurgia geral e um pouquinho antes de eu me formar ali, a residência, já era médico, e lá por outubro o Dr. Plínio Baú foi embora, ele me ligou, ele sabia que eu tinha feito cirurgia, se eu não queria vir aqui trabalhar no lugar dele. E ele me deu até uma carta de representação. Apresentei aqui, quando falei com o tio Madar, que foi um dos responsáveis que eu fiquei no Nametoc, foi ele, né? O irmão do pai mais velho.
E aí quando cheguei aqui, fui acolhido muito pelo Pedro Piva, que é meu primo, que nem um irmão, a família toda, a Tereza, enfim, a tia Imelda, nossa senhora, eu só tenho a agradecer às pessoas que me acolheram, a própria diretoria, aqui, depois posso até citar os nomes, assim, que eu acho que tem que agradecer às pessoas que ajudaram. Quando cheguei aqui, tinha ali do lado no prédio da Valve Type, ali da rodoviária, ele já tinha até montado um consultório para mim, só cheguei. Então eu comecei a trabalhar dia 15 de janeiro de 86 aqui, terminei em dezembro, e até trazer a mudança de Porto Alegre, me ajeitar. A dona, até que faleceu nos últimos dias agora, a dona Elsie Hoffman, cuidei dela até o fim da vida, com 88 anos, ela me acolheu lá na casa dela, porque é muito difícil ter casa aqui no Metoque. E daí então essa foi o começo da nossa história aqui no Metoque, e dizer que foi ele um dos responsáveis por eu fui no hospital, me levou lá no hospital, me apresentou. O seu Osvino era o diretor do hospital Jacuí, o Lauro Keller, o seu Engelberto Van Wuffel, o seu Moselar, eu não me recordo, tinha mais, mas fizeram de tudo, né, para me deixarem no Metoque, porque o sonho da minha mãe, do meu pai, era que eu voltasse para Carazinho. Me preparei esses 9, 10 anos praticamente, fiz 2 anos de cirurgia, 2 anos de HPS, pronto-socorro, emergências, pós-formado, quase 4 anos de... O senhor se formou em clínico geral? Clínica geral, em 83, em julho, daí, agora em julho, dia 15, faz 42 anos que eu sou formado. Daí fiz mais ainda 2 anos e meio de cirurgia geral e emergências. 10 anos depois fiz mais 1 ano inteiro de endoscopia digestiva. Depois fiz medicina de tráfego também para trabalhar no Detran. Então hoje eu tenho praticamente 3 especializações. Sou cirurgião geral pelo Conselho Federal de Medicina. Sou sócio titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva do Brasil, porque os convênios não aceitavam quem não tinha título. Eu fui em São Paulo, fiz prova, uma banca com 4 profissionais, entrevistando, prova oral, para ganhar o título, e fiz também a prova que em 97 deu o projeto Novo Detran, e eles exigiram que quem fazia as carteiras de motorista que tivesse esse título. Fizemos mais um curso, mais 3, 4 meses lá na Ubra, nós ia a Porto Alegre. Puxa, eu saía 4 horas da madrugada aqui, viajava para chegar em Porto Alegre às 8, para ter aula o dia inteiro e voltava correndo. Então a vida foi assim, quando tu é jovem, tu tem que investir para tu criar, né, te profissionalizar dentro das áreas que te exigem. E daí fiz um título pela Associação Médica Brasileira também. Então eu tenho 3 títulos de especialista em medicina de tráfego, cirurgião geral e endoscopia digestiva. Fora os outros cargos que eu ocupei aqui por Metoque, presidente do Justo Preto, do Lions, da comunidade católica, 19 anos, diretor do clínico geral, do clínico técnico no Hospital do Jacuí. Trabalhava nos 2 hospitais, tanto no Caridade como no Alto Jacuí. E estamos aí, né? Eu estou aposentado, 35 anos na vida pública, como médico do posto de saúde também, concursado, e fora as vezes, fora vice-prefeito, 8 anos, e 8 anos de prefeito, mas os últimos 2 anos eu deixei a Teodora lá por problemas particulares. Tá certo, então. Uma longa trajetória, né, Odair? Nossa Senhora, exatamente. Bom, doutor Piva, como que o senhor vê a diferença no atendimento médico hoje, onde há especialistas para tudo, e antigamente, a gente tinha um médico mais de família, né? Mais Sim, da família. A gente pegou 2 épocas diferentes de vida. Uma medicina mais antiga e aquela medicina tradicional, e a escola mais moderna, que com a internet, com todas esses... Mudou. Nós chegamos aqui no Metoque, nós éramos poucos profissionais, e tu tinha que fazer tudo. Tu tinha que ser pediatra, tu tinha que ser traumato, tu tinha fratura, tu tinha... Então o doutor Ana Ouro, o doutor Gilmar, o doutor Dagoberto, o doutor José Luiz, o doutor Paulo, nós era médico aqui, então o que estava aqui tinha que atender. Então era sábado de tarde, domingo de madrugada. Independente do que fosse. Nós jogando futebol, tinha que largar, vinha correndo de calção, atender um cara com a perna quebrada. Mas era assim, não tinha plantão permanente. Então, mas a medicina vai se especializando.
a gente, depois até que eu faço um comentário que eu acho que tinha algumas coisas que mudarem, mas não sou eu que vou. Mas é isso aí, como tu falou, são diferentes especialidades. A cidade foi crescendo, Nometóquio se tornou hoje uma pequena, grande cidade. Pelo tamanho da nossa cidade, ela faz um barulho muito grande, graças ao nosso povo empreendedor, nossas empresas maravilhosas aqui, que fazem com que eu dê a pujança para o nosso município. É uma cidade pequena, mas que faz um barulho muito grande. E isso gera também cobiça por outros de querer vir trabalhar aqui. E precisamos todas as áreas. O meu sentimento é que essas pessoas só que vêm, trabalham aqui e vão embora. Mas os nossos hospitais aqui precisam que pessoas se criem vínculos, como o doutor Anaor, que nem o doutor Gimar, que nem o doutor Piva, que nem o doutor Dagoberto antigamente, o doutor Imbert Schmidt. Pouca gente sabe quem foi ele, quem foi o doutor Stahl, quem foi o doutor Dieter, o doutor Armando Wagner. São médicos crias daqui que conhecem um por um, nome por nome, quem é que é. Então essas pessoas de fora, assim, eles vêm, atendem, são profissionais, mas eles fazem o serviço dele e vão embora. E se complica, depois sobra para quem? Sobra para os velhinhos aí, né, de tentar resolver. Então, nós temos uma campanha muito grande, eu, Gilmar, o Anaor, principalmente os mais remanescentes, porque os outros já morreram, infelizmente. E a vida é assim, ela tem um ciclo. E de tal maneira que nós precisamos que as pessoas, filhos daqui fiquem aqui. O próprio meu filho, o doutor Felipe, hoje ele fez uma baita especialidade, trabalha em Carazinho e vem. Até 2, 3 vezes por semana ele vem aqui, faz exames, atende o pessoal. E às vezes até me comentam que vai lá no consultório dele, lá tem 20 sentados, 15 de Nometóquio, porque ele se criou aqui, ele é o pivinha daqui. A Amanda se formou também, agora vai fazer 2 anos, ela está fazendo cursinho, ela quer fazer ginecologia, mas ela está fazendo, precisa mais 3 anos. Então nós queríamos que filhos daqui ficassem aqui, que conhecessem a Jéssica, que conhecessem o Odair, que conhecessem todos, né? E realmente quem é da cidade. E eles conhecem, um por um. Então essas pessoas itinerantes, é ótimo que vemos oftalmos, otorrinos, plásticos e tal, é melhor para a comunidade, mas eles não têm aquele vínculo, né? Aquele vínculo familiar. Eu, né? Chamar pelo nome, conhecer as pessoas, né? Então, isso é o que queria. No fim, eu sou bem sincero, eu até tenho, assim, vergonha de tratar mal uma pessoa. De tanto que eu conheço das famílias e bom, e tu sabe que o pessoal aí, eles têm um carinho especial pela minha pessoa, de tal maneira que eu se chegar você sempre sabe, né, que se chegar um pobre do meu lado, eu me desmancho, né? Eu procuro até atender bem ele para dizer que o mundo vale a pena. Acho que são dons divinos, maternos. Meu pai e minha mãe sempre me diziam isso. Cuidem bem de quem te procura, né? Porque a pessoa já vem doentinha e se a pessoa já é mala, tu não é nem obrigado a curar, mas tu pode atender com carinho, ajudar as pessoas. Então esse foi sempre o meu lema a vida toda aqui dentro da minha profissão e me faz um mal. Realmente, se uma pessoa me procura e se eu não atender, parece que aquilo até me deixa meio mal assim, psicologicamente, porque nasci, sei lá, eu acho que eu nasci para fazer o bem. E graças a Deus, acho que eu sou mais feliz que eu posso ajudar do que de repente se eu tivesse que pedir. Mas se eu tivesse que pedir, eu seria um miserável, eu acho. Essa é a impressão minha. Doutor Piva, a gente gostaria de ouvir do senhor, nesses mais de 40 anos como médico de medicina, com certeza vários relatos de pessoas. A gente gostaria de ouvir 2 casos que o senhor relatasse para nós assim de dificuldades e 2 casos de muita alegria do senhor, como médico. Olha, de casos de alegria tem centenas de milhares aí, né? Centenas de milhares, mas tem coisas assim que
a gente, posso dizer, dentro da saúde, mas minhas alegrias foi meus filhos terem nascido aqui no Metorque, né? Eu tido esse sucesso profissional, não tem alegria maior do mundo de tu estar numa cidade onde ser bem recebido. De cada 10 carros que passa, os 10 buzinam para ti, abrem a janela, as crianças passam nos ônibus escolar e gritam, chamam o meu nome na rua, eu caminhando. Isso tem alegria maior. E chego em casa, e se eu não dou o oi, eles dizem para a mãe dele: pai, eu passei pelo doutor, ele não me cumprimentou. Então isso é uma coisa que a gente constrói na vida, a gente constrói, não é de um dia para o outro. Sei lá, é o meu jeito de ser, tratar todo mundo bem, independente a quem. E então eu tenho, acho que mais de tristezas a gente tem, assim, que perdeu muitos grandes amigos. A gente vai lá no cemitério, lá vem lá de trás, aqui na frente, parece que eles estão querendo conversar comigo, né? Mas teve uns casos, assim, que nem aquela vez na praça, que eu era prefeito, que eu tirei o cara da parada cardíaca ali em cima do palco ali, né? O rapazinho aquele da banda que tomou um choque ali, tava o Pedro Paulo até, me ajudaram lá, desligamos lá, reanimei o cara em cima. Pô, isso são fatos heróicos. E de tristezas, assim, então, de perder grandes amigos, acredito, né? Eu acho que isso aí que deixa... Mas a vida segue, é a lei da vida, uns mais novos, uns mais velhos, mas eu não tenho assim, eu acho que posso me considerar uma pessoa, acho que Deus me deu tudo que eu precisava na vida, uma família, uma sociedade, meu trabalho, meu profissionalismo dentro da minha área, e tudo a gente não consegue resolver, mas pelo menos ficar com a consciência tranquila de ter feito bem. Com certeza. A gente sabe que o Dr. Piva, ele é doutor de gerações, porque, por exemplo, o Dair, vou dar um caso mais pessoal, ele era doutor da minha mãe, ele fez a cesárea da minha mãe e continua sendo meu doutor também. Então, como que é fazer parte de muitas famílias aqui no município de Nome Toque, doutor? Não, isso aí como é que eu vou te dizer, né, Jéssica? A gente fica feliz eu chego nos lugares e diz, mas eu nasci contigo, né? Tu cuidou do meu avô, eu nasci, né? E as que nasceram comigo também já depois vieram querer nascer. E eu sou cirurgião, mas como tu falou, a medicina antiga, nós era médico para tudo. Atendia criança, atendia fratura, infarto, derrame, acidente. Eu, o doutor Anaoro, o Gilmar, os mais remanescentes, antigos, nós somos médicos generalistas. E é isso que está faltando, acredito, hoje em dia. Que médicos porque senão hoje em dia tu vai num gastro, tu vai num cardio, tu vai num otorrino, tu vai no oftalmo, tu vai no pediatra. Daqui a pouco tu tem 7 médicos, não sabe quem foi. E é bom ter aqueles médicos de famílias resolutivos, que 80%, 85%, 90% tu consegue resolver, e o que tu não conseguir resolver, tu encaminha mais ou menos a pessoa, que tem algumas coisas que são complexas. 15%, 20% são bem complexas e não tem como resolver, nem cidades grandes às vezes. Então, esse método de família, a gente acaba sendo médico de família, porque eles criam a confiança, tanto que tu cuidou o avô de 90, cuidou os pais de 60, 70, cuidou os filhos desses, e as que nasceram contigo também queriam ganhar nenê contigo, apesar de eu ser cirurgião, mas a gente acabou fazendo obstetrícia, mas hoje né? Nós temos o doutor Rafael, temos a doutora Ana, temos o doutor Matheus aqui, temos dois pediatras, tem vários clínicos, tem um otorrino, tem cirurgião plástico, tem urologista, tem oftalmo, tem cardio, tem várias especialidades, né? E o sol nasceu para todos, desde que tu corresponda àquilo que o cliente te procurar, né? Mas assim mesmo, como tu falou, eles acabam indo consultando com os especialistas, mas eles vêm perguntar para a gente, parece que se a gente não der o aval que está certo, aí, né? É essa confiança que nem tu falou da mãe, de ti. Parece que se eu não der o meu aval, não está certo o que tu fez, então como é a confiança que eles têm na pessoa, e tu tem que agradecer, e é isso que nós queremos, médicos de famílias, que hoje em dia está faltando, que cuide, né, as famílias, que cuide das pessoas. Ninguém leva nada da vida, ter, se tu não aproveita. Eu acredito que nós precisamos do dinheiro. O dinheiro não é problema, é solução, né? Então,
a gente fica lutando e depois não leva a nada, né? Então, ensina o bem que tu faz. Acho que cada um deve deixar um legado histórico na sociedade, onde passar, que nem tu passar numa estação do trem, nem que tu seja o único que esteja para lá, mas o trem para te pegar, para dar a importância do ser. E é isso aí que nós temos que pregar. Eu, pelo menos, prego isso, que o que para mim vale são as pessoas. Nesse sentido, viu, Jéssica, também é médico da nossa família, né? Cuidou de nós quando criança, fez o parto dos meus filhos, né? Doutor Piva, até brincando antes fora do ar aqui, quantos partos o senhor já realizou? A gente não tem uma ideia, mas acredito, de 86 até 2015, 16, que a gente fez bastante obstetrícia, eu e o Gilmar, a gente trabalhava junto. Então, eu acredito que eu e ele juntos deve ter feito acho que uns 3.000 partos e cesáreas. Não tenho essa estatística, mas nós sempre tínhamos uma média de 100, 150 por ano. Então, sei lá, 30 anos, 4.500, mas dividindo 2,5 para cada um, por aí, né? Mas sempre participamos. Parto de fazer sozinho, mas cesariana sempre em 2, né? Então, eu acredito que eu e o Gilmar uns 3 a 4 mil, não sei, mas por aí, acredito que seja de 3 a 4 mil. Em questão de números, não, eu chego nos lugares, eles não, mas eu nasci contigo, mas eu nem sei quem tu é, qual é teu nome. E vem muita gente de Carazinho, vou a Vitor Gré, vem Colorado, vem Vítor Hugo, onde for. Eu chego lá, barbaridade, a minha mãe só fala de ti, eu queria te conhecer. Trazem as crianças de 10, 15 anos para tirar foto comigo. Ó, esse foi o doutor que te trouxe para o mundo. Então isso lisonjeia muito a gente, é um trabalho de formiguinha que a gente fez a vida toda, né? E faz bem. Isso aí, eu até às vezes fico até envergonhado, porque vocês me conhecem, eu sou muito humilde, né? Eu jamais passar por cima de alguém, não, jamais. Fazer o bem, isso é o meu lema. Bom, doutor, voltando para a sua rotina, o dia a dia, o que o senhor considera mais desafiador na sua atuação como médico? O que é mais desafiador é assim, hoje o Brasil, como é que está assim, o investimento eu já estou na descendência aí, né? Já estou tudo aposentado, mas continuo trabalhando porque eu acho que eu tenho o que aprendi a fazer. Além da política, que eu fiquei quase 16 anos, mas o desafiador é assim, a falta de financiamento na saúde, né? A gente vê as filas, e olha que no Metoque tem um sistema que vem montando desde o seu Nene Herpe, depois o Armando, depois eu era vice do Armando, que a gente foi ampliando os postos de saúde, né? E melhorando, botando plantão médico ali. Quando o Armando e eu estava de vice, nós começamos assim precariamente a montar um sistema, e depois quando eu assumi em 2009, a gente botou parte permanente, porque antigamente as administrações não botavam dinheiro no hospital. E os hospitais, pode ver, estão tudo falidos. O Hospital São Vicente, hoje que era uma das maiores potências, hoje tem dificuldade financeira de Passo Fundo. E então, assim, aqui, graças aí à comunidade que apoia as empresas, o Hospital do Jacuí está dentro de um padrão, mas dá mais de 120, 30 atendimentos lá no fim de semana, um dia de sábado, um domingo, né? Fora tem posto de saúde na Martini, na Avial, ali na Santo Antônio, ali na Industrial, além do Central. Então, vários postos de saúde enormes, grandes. Quando nós começamos aqui, era uma salinha pequenininha, um banheirinho. Vai ali no Santo Antônio, que coisa bonita. Agora a administração ampliou para dar qualificação de atendimento. E quando nós assumimos, era 2, 3 médicos no posto de saúde. Hoje tem mais de 10, 12 na saúde pública. É oportunizar que as pessoas se cuidem. É que quem previne, não vou procurar, acha tumor, né? Não, quem procura previne coisas que podem ter cura. Então, o financiamento da saúde, o principal, toda a medicina é muito cara, você sabe, a medicina comum, aquela básica, ela é barata, mas a alta complexidade, a oncologia, os transplantes, infartos, derrames, cirurgias neurológicas, isso custa muito caro. Fraturas, hoje próteses.
e tem que alguém financiar isso aí. E a fila é grande, gente esperando 1, 2 anos para fazer cirurgias corretivas. Então, é o grande problema, infelizmente, eu acho que é um sistema de governo, que eles dizem uma coisa e não fazem. Pelo menos quando nós estávamos, nós aplicávamos, hoje continua, e eu sempre digo para o Maninho e para o Gilson, cuide bem da comunidade, ele sabe disso, ele já deve falou, que eu só estou dando parabéns para ele, que ele cuide bem da comunidade. É importante a estrutura, mas o que vale é as pessoas. E isso aí ele sempre ouve bem. Ele era meu líder da Câmara durante 8 anos quando fui prefeito. Sempre defendeu todos os projetos, né? Eu só te agradecer eles e por isso também apoiou ele e quero bem eles e fico feliz que eles estão investindo agora. Vou botar um posto de saúde novo lá na Jardim, lá para oferecer melhor qualidade para o pessoal também, né? Ampliaram ali. Não deixa faltar exame, não deixa faltar medicamento, melhorou uma farmácia. Pô, isso é investir em infraestrutura que as pessoas não precisam também estar entrando filas. Mas fila tem no supermercado, fila tem no banco, tem fila em tudo que é lugar, né? Mas eu acredito que o grande mesmo é o financiamento. Não colocar realmente recursos, hoje é para colocar 10% de um orçamento e 25% na educação, que é ótimo, mas acho que devia colocar mais. Eu, se um dia retornasse, eu botaria 20% na saúde, mais oportunizar mais curso para os funcionários, para as técnicas, para as enfermeiras, para os dentistas, para os assistentes sociais, para os médicos, melhorar o salário. Hoje em dia, quem não gosta mais de dinheiro, né? Então, a extensão da tua casa é o teu trabalho, tu tem que ir por um prazer pro teu trabalho. Se tu já vai renegado de mau humor, tu já vai atender mal o cara de mau humor lá. E até porque a medicina está sempre se atualizando, né? Não tenha dúvida, ela mudou. A gente pegou a escola antiga e a escola moderna. Exato. Então, realmente, e isso que eu ia falar antes, o mercantilismo. Hoje as faculdades aí, tá a média de particular, quem consegue passar nas federal, tudo bem, é de 13, 14, 15 mil por mês. Num ano são 180 mil, 6 anos são 800 mil reais para tu formar um filho, só fora comida e outras coisas. Então, tu gasta de 1 milhão, 1,5 milhão para formar um filho, você tem que ter dinheiro para bancar, né? Então, assim, ó, e estão jogando 50, 100, 200, 2 mil médicos mal preparados, eu acredito, porque é que cada um vai fazer a sua profissão, cada um faz a sua profissão, cada um vai ter seus clientes de acordo com o que tu apresentar. Tu pode enganar 2, 3 meses, 6 meses, mas daí tu vai ser escanteado. Hoje em dia não tem isso aí. Então, as universidades estão colocando, já pensou? 1,8 milhão aí, 100 alunos a 15 mil dá quanto? 1,5 milhão por mês, né? Vezes 12, 18 milhões. Sustenta toda uma faculdade, isso, toda uma universidade. E aí tu trabalha e tu faz concurso? Tu vai fazer concurso aí, estavam oferecendo para ser perito médico, não sei aonde lá, 7 mil reais por mês, e tu gasta 12, 15. Tu vai fazer plantão. A sorte dos jovens hoje é que tem bastante assim, houve as UPAs, houve as emergências, as SAMUs, e as prefeituras absorveram, mas tu é um assalariado ali, né? Não ganha que nem cada profissão tem que ganham lá 25, 30, 40 mil por mês. Hoje em dia, para tu trabalhar 40 horas, eu não sei se está em torno de uns 20 mil por mês aqui no Metoc, mas com os descontos dá 16 mil. É um baita num salário. Mas que para quem gasta 14, 15 mil para se formar mais para comer, né? Então tu imagina. Então eles vêm fazer plantão horas e horas ali, ganham 100 e poucos pila a hora, então faz um plantão de 12 horas, dá 1.500, 1.800 com os descontos, dá 1.500. Aí faz 4 plantão no mês, mas tu tem que estar continuando estudando, ganha 5, 6 mil, também já não é um mau salário, olhando para trás, né? Mas pelo que tu investiu, então realmente a gente fica preocupado. E as universidades largando assim, 2, 3 mil alunos por mês,
e tu precisa fazer residência. O que é a residência? É a qualificação da tua... Eu quero fazer pediatria, eu quero fazer ginecologia, quero fazer traumato, é mais 3 anos. A cirurgia plástica é 4, 5, 6 anos. E fora as interventivas, aquelas vasculares, outras coisas. Então tu imagina, tu fica estudando 10, 12, 15 anos. Tu começa com 18, 20 e vai começar a trabalhar lá com 30, 35 anos, ganhar a tua vida. Então a gente fica assim, olhando esses jovens aí e tal. Quando eles vêm aqui, até eu procuro, quando às vezes vou lá e me chamo, orientar, ajudar eles, porque realmente é muito aluno na universidade e eles não têm oportunidade de botar a mão na massa para aprender. Prática, né? Para praticar. E a confiança, às vezes, no médico é fundamental. Às vezes, quando a pessoa, um familiar, descobre que tem uma doença até mais agressiva, doutor, como o senhor lida com a pressão, com o estresse, que às vezes é bastante, e a responsabilidade que a medicina impõe nesses casos? Não tem dúvida. A gente, por exemplo, falando de câncer, né, que a grande maioria, ou um derrame, um acidente vascular, as pessoas ficam acamadas, ficam com traqueostomia, com sonda, com fralda, ficam hemiplégicos, ficam cadeirantes, um tumor, os caras fazem a cirurgia, faz químio, essas químio aí destrói a pessoa. E no centro maior ele vai lá e faz, mas aí o que acontece? O final da vida deles, às vezes, uns curam, mas alguns não. E aí eles passam, às vezes, 2, 3 meses ali no hospital, aqui, tu cuidando do paciente ali, tu vê o cara morrendo, lúcido, e com a família. Então tu como ser humano, a gente sofre, né? Aí tu trata o fulano que é teu amigo de 40 anos, e tu tá ali com a família. Puxa, é brabo. Nós somos humanos, nós também somos. Como é que o senhor trabalha com esse lado emocional? Tem que ter um lado psicológico muito forte. Não, eu sinto muito tristeza, porque como eu te falei, eu vou lá no cemitério às vezes fazer uma visita, lá tem meus bisavós, o tio, outras coisas lá, e daí tu vê ali aquelas pessoas ali, querendo conversar comigo nas fotos. Mas foi assim foi criada nesses 40 anos, né? Mas é difícil ficar ali, pessoa uma semana, 2, morre, não morre, e infelizmente é a minha profissão, eu lido com a morte e a vida. É difícil. Tem que ter estrutura e a gente também balança, porque a gente é um ser humano. Mas a gente tem a capacidade de dividir as coisas assim e procurar viver o momento, viver hoje. Não adianta pensar no futuro. O futuro ninguém pertence. Tu não sabe o amanhã, né? Caiu os caras lá do balão essa semana, na Miseráveis, lá em Santa Catarina. Então, quantos acidentes dá por fim de semana aí de carro e morrem familiares? Então, a gente viva como se fosse hoje. Procure ser feliz. Nós somos uma família religiosa, nós temos, meu pai, minha mãe, meus avós sempre foram umas pessoas, a gente acredita em Deus, a gente tem um ser superior, procuro sempre ser um bom cristão, e eu acho que por aí é o caminho da salvação, que ele diz o nosso Papa atual, Papa Leão, né? Os bens se vão, mas fica o espírito e cada um que vai cuidar da sua alma para ver onde é que ela vai. Não sei, só Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem vai ao Pai vai através de Jesus Cristo, né? Então quem acredita e tem religião e a salvação do mundo é por intermédio, é por aí. Doutor, dentro de todos esses atendimentos, de toda essa história que o senhor estava contando, tem alguma mais marcante com algum paciente ou com alguma família que o senhor possa compartilhar? Eu tenho centenas de casos aí que a gente atendia na emergência, assim, dando a volta no ponteiro lá, e a última, né? E são coisas... E nós, em cidades pequenas, temos limites, sim, né? E muito mais antigamente, tu tinha um hemograma, um raio-x, um eletro e mais nada. Hoje em dia tem tomografia, tem tudo que esses exames. Então tu tinha que fazer muitas coisas. Mas eu conto assim que aí 35, 40 anos atrás, ali na década de 85, 90,
nós tínhamos mal e mal um exame de sangue, um hemograma, 2 da madrugada, não se tinha pré-natal, as mulheres vinham ganhar neném no hospital, tu nem conhecia, e dava uma hemorragia, e aí 2 da madrugada de sábado, onde é que tu ia arrumar sangue? Aí tu tinha aqui, nós tinha 2, 3 pessoas, que eu vou citar os nomes, mas 2 assim que eu acho assim que... Um é o Pedro Paulo, nosso ex-prefeito, né? Que era O negativo, e o outro é o seu Benjamin Verinho, o professor. Nós chamávamos eles às 2, 3 da madrugada, e nós tínhamos uns vidros que era preparados de um citrato, que ele era anticoagulante. Daí tu chamava a doutora Ivone Gellner, que era bioquímica, nós pegava o sangue da paciente, fazia um teste de compatibilidade, e o O negativo é universal. Tirava meio litro do Pedro Paulo, meio litro do professor Benjamin, que eu me lembro, e botava ali na hora no paciente com hemorragia. Dava uma atonia uterina, o útero, a mulher ficava 3, 4, 5, 6 horas para fazer um parto, e às vezes o útero não contraía. E aí onde é que tu ia arrumar sangue? Não tinha banco de sangue, não tinha hemopasso, nada. Eu, umas 2 ou 3 vezes, tirei o meu sangue. Você conta, os caras acham que é vergonha. O doutor Gilmar fez isso, não sei se outros colegas, mas cansemos de madrugada, 2, 3 vezes, tirar sangue de ti na hora, fazia o preparado com compatibilidade e colocava. Então, essas coisas assim para salvar a vida. E graças a Deus, todas, né? Porque tu botava um sangue puro, com fibrinogênio, com plaquetas, um sangue... Porque esses sangues que vêm hoje, vêm só plaquetas, eles tiram o soro, tudo, né? Vem só o concentrado, só a hemácia. Mas antigamente era que nem botar um leite bem gordo, tirado da vaca, com bastante nata. E então, tu tirava o sangue dos que tinham na época, aí há 40 anos atrás, e colocava. Não tinha testes, a gente fazia algum teste, outro mas nem se sabia se existia hepatite, essas coisas, não, mas graças a Deus, os meus e os outros são tudo negativo até hoje. Essa é uma história, doutor, que... Então a gente tirava ali 2 da madrugada, 3 da madrugada, a mulher ia morrer na tua cara. Hemorragia de 3, 4 litros, aí tu pegava, tinha soros específicos que se chamava Hemacel, Isocel, são soros que substituem o sangue, mas não o sangue. Aí tu misturava com esse mais meio litro, e aí fazia massagem no útero, contraía, parava, e graças a Deus, e salvava uma mãe nova aí de 25, 30 anos, né? Um parto muito prolongado, o útero contrai tanto que depois ele fica em atonia, ele não contrai mais, e é o que dá as emergências. Eu sempre digo que eu fiz a obstetrícia por obrigação, que eu tive que fazer, mas eu nunca gostei, mas fiz por dever. Mas a obstetrícia é que nem avião, quando vai bem, que beleza, quando cai o avião é uma porcaria, né? Então a obstetrícia, quando vai bem, existe 1 bilhão de pessoas no mundo, mas quando vai mal, vai mal. Morre a mãe, morre a criança às vezes, né? E tem os 2 lados da vida. Quando nasce uma criança é aquela felicidade, e quando tu perde um pai, uma mãe, um avô, é uma tristeza. Então, a medicina, ela tem as coisas lindas da vida, ela é diferente de qualquer outra profissão. Tu lida com a vida, tu lida com as pessoas, e tu lidando... Então, o lema é tratar bem, independente a quem, curar, tu não consegue curar todo mundo, mas tu pode tratar bem as pessoas. Gentileza gera gentileza. Isso é uma das marcas que eu procurei sempre desenvolver para mim, para os meus filhos, a Amanda, o Felipe... E os que procuram ele sempre vêm me elogiar, dizendo que, puxa, como eu fui bem atendido, né? Eu disse, não, eles são melhor do que eu. Esses relatos que o senhor falou dessa medicina raiz, e esse lado, esse cuidado humanizado que o senhor tem, faz diferença ainda na medicina, doutor Piva? Eu acho que faz, assim, sabe, né, Odair? Mas eu acredito que nós... precisamos ainda evoluir, né? As pessoas querem bem a guerra no mundo, e eu acredito que as pessoas têm que se compreender e parar de ter ciúme, inveja um do outro, e trabalhar para o bem comum. É isso aí. Vamos pensar no futuro, né, Jéssica? Com certeza. Bom, que conselhos o senhor daria para quem está buscando começar agora uma medicina, doutor? Não, eu acredito que sim, que
E a pessoa tem que gostar. Quem não gosta de gente não vai trabalhar com gente, né? Tem que gostar de pessoas que tu vai lidar Diretamente. É o relacionamento pessoal. E espaço tem para todo mundo. Profissionais vão existir, né? Só que todo mundo quer ficar nas cidades maiores, ninguém quer ficar nas cidades menores, né? Essa é a diferença que está acontecendo, né? Hoje está mais fácil ser médico, até por esses relatos que o senhor falou, de fazer a medicina antigamente, de tirar um sangue na hora, botar num paciente. Hoje em dia é mais fácil? Não, hoje em dia tem o hemopasso, hoje em dia tudo... Tecnologia, né? Tecnologia, robótica, tudo, né? Vídeos, cirurgias minimamente invasivas e treinando os jovens, né? Que falta. Larga 25 mil médicos e tem só 10, 15 mil para poder fazer especialização. Não tem vagas para os outros 10 mil e eles têm que trabalhar. E é que nem jogador de futebol, que nem de basquete, tu tem que treinar para tirar a bola no cesto. E a medicina é uma sucessão de coisas, de repetição. Tu tem que treinar para cada vez tu ficar melhor. É uma curva de aprendizagem. Você vai indo, né, até tu chegar num limite que, né, e quanto mais tu estudar, mestrado, doutorado, outras coisas, tu vai te qualificando. Então os jovens têm que estar preparados, que tem que estudar bastante, né? Quem quer fazer medicina e fazer uma boa medicina vai ter que estudar bastante. Nesse contexto aí, doutor Piva, o senhor ainda tem planos ou sonhos profissionais? Não, eu acho que eu tinha para fazer aí, eu já... Se considera uma pessoa realizada? Foi o que eu falei, sim, eu acho que o Deus me fez, eu só tenho a agradecer a Divina, que realmente de tudo que eu tive, eu sempre fui um cara de sucesso. Tive uma infância feliz, tive uma família maravilhosa, sempre fui bem quisto, sempre fui bem no colégio, fiz vestibular, aprovado, fiz especializações, todos os cursos que fiz passei, me candidatei 4 vezes, ganhei 4 vezes. Então, o que ele podia esperar mais da vida, né? Então, realmente, eu só tenho a agradecer que tudo que aconteceu na minha vida, né? Claro que a gente tem ambições, mas hoje, mais o meu lema, eu sempre digo, a gente tem que ter paz na alma, né? E com a idade, eu tinha um professor, o Dr. Luiz Paulo Scaravaglione, ele era já meio um senhor de idade, ele ficava uns dias sem atender, assim, sabe? Esbada, eu acho que eles não me gostam mais de mim, tudo que eu trabalhei a vida inteira, mas é assim, às vezes tu para sábado e domingo, hoje não tem mais plantão, tem o plantão, eles não chamam a gente, só em último caso, e daí tu passa esses 2, 3 dias sem atender ninguém, daí ele fica pensando, ele dizia, ninguém mais que gosta mais de mim, mas não é a sequência da vida, né, ela vai indo assim, e eu acredito que meus pensamentos é viajar, passear, se divertir, agora gozar os últimos anos que faltam da vida aí. Estou com 68 anos já e a gente já tem 42 de faculdade, 6 de faculdade, são 48 anos de medicina, né? Então, a gente começou a estudar com 6, parei com 29, 23 anos dentro de uma sala de aula. Até chegar num ponto que a gente posso me considerar uma pessoa muito feliz, realizada, e acho que tudo que eu ganhei na vida e tive na vida, só tenho a agradecer a Deus por ele ter iluminado o meu caminho. Doutor, como que acontece o equilíbrio entre médico e o Piva pessoal que está com os amigos, que está com a família? Sabe que a gente ia muito, quando eu estava ali na prefeitura, a gente ia muito, festa, isso, aquilo, mas hoje a gente divide, né? O consultório continua normal, a clínica, né? De manhã eu faço endoscopia, faço algumas cirurgias eletivas que eu gosto, de tarde consultório, médico, e o Piva, Piva pessoa, eu tenho aí meus amigos aí que na zona de folga, que o doutor gosta de fazer. Faço minhas academias, faço minhas caminhadas por aí,
tenho lá embaixo lá um terreninho, lá eu vou plantar minhas uvas lá, meus pés de fruta. Faz um vinho sábado também, de tarde não? vou me capinar, não, me machuco tudo cortado. São quebras, né? Tu tem que fazer quebras na vida. Um pouco de tudo, assiste filme, vive família, passeia. Agora tenho mais uma neta de 30 dias, a Helena, né? Temos a Luísa lá, então todas as quartas a gente vai curtir ela em Carazinho, e lá visitar o Felipe lá, e vai levando a vida aí como Deus, né? Até o dia final. Doutor, há algo que o senhor gostaria assim, que a sociedade entendesse melhor sobre o trabalho dos médicos, que até no meu ponto de vista é fundamental pela qualidade de vida que a gente tem? Não, o que eu vou dizer é que a gente não pode estar chegando e estar dizendo para outros colegas, atende melhor. Eu acredito que cada um deve ter a sua consciência, teve sua formação, ganhou seu diploma da faculdade, e às vezes a gente vê críticas, mas é que por crítica todo mundo, né, reclama, mas eu acredito que na sã consciência todo mundo faz aquilo de acordo com os seus conhecimentos, né? Tu não consegue às vezes resolver o problema de todos. E a medicina de massa, ela é complicada, ela é diferente. Mas o Brasil é um país pobre, infelizmente, e do jeito que está indo né, a inflação, outras coisas, o nosso dinheiro cada vez desvalorizado, e as pessoas têm dificuldade então as pessoas procuram a saúde pública, que graças a Deus, ainda aqui, acho que não me toque, eu fico conversando com os outros cidades, né? Eles também procuram trabalhar, mas eles, aqui no Metoque é prestado um muito bom serviço. Agradar a todos tu não vai agradar, né? Mas a grande maioria que tu falas, assim, doutor, nós estamos sendo bem atendidos. E eu só quero dar parabéns a eles que estão na saúde pública, que continuem cuidando das pessoas. Um recado final aí, doutor? Não, eu só agradeço a oportunidade aí do Grupo Séries, vocês aí, a toda a diretoria, esse pequeno papo aí que nós tivemos aí. Agradecer várias pessoas aí que me ajudaram a vida inteira, minha esposa Bernadette, com grande companheira, psicóloga também, meus filhos, meus amigos. Quero agradecer uma pessoa também muito especial também na vida, que foi a Teodora, que me acompanhou durante todos os anos que eu fui vice, ela como secretária e depois como minha vice-prefeita, e dizer que são assim, poderia citar N pessoas mais também que sempre ajudaram, que sempre nas horas boas e nas horas ruins. A gente passou também por alguns procedimentos, muitas pessoas rezaram, todo mundo que reza por mim sempre é bom, então eu devo estar protegido, tem uma proteção divina aí. Agradecer a vocês pela oportunidade e dizer que sempre estamos às ordens e estamos por Nome Toque, né? E queremos que um Nome Toque cada vez mais pujante, oportunidade de trabalho, saúde, cuidar das pessoas. A coisa mais sagrada do mundo são as pessoas, né? E então, uma boa tarde a todos, e agradecer aí o convite de vocês. E tem uma outra oportunidade aí. Muito obrigado. Tá certo. A gente teve uma aula de vida aqui, né, Odair? Exatamente. Um pouco da história do Dr. Antônio Vicente Piva. Uma personalidade muito querida aqui para Nome Toque, respeitada também aqui no município, que muita gente conhece. Esse foi o nosso 13º episódio, número 13, então, do nosso Séries Cast, aqui ao vivo no nosso canal no YouTube, também no nosso Spotify Séries Cast. A gente agradece mais uma vez ao Dr. Antônio Vicente Piva e também a todos que nos acompanharam em mais um episódio. Até mais!